Olá! A devastação da economia com os preços fora de controle, milhões de desempregados e inflação em alta já vinham causando um enorme estrago e muita rejeição ao governo Bolsonaro. Agora, com a avalanche de denúncias de corrupção, propinas do MEC, a orgia com orçamento secreto e a intromissão do presidente para tentar impedir as investigações, ficou ainda pior. E nesse total quadro de desgoverno, o presidente da República passou por cima da lei eleitoral e baixou uma PEC que não podia ter outro nome senão kamikaze. Dizendo sem dinheiros nos cofres públicos para reajustar os salários dos servidores ou para garantir as verbas da educação, Bolsonaro elevou o Auxílio Brasil e o Vale Gás e criou uma transferência de R$1.000 para os caminhoneiros. O pacote deve custar cerca de 43 bilhões aos cofres públicos. Mas tem um porém. A PEC do desespero só vai até a eleição. Mas e depois? Bom, é claro que nessa crise que estamos vivendo, é mais que necessário que se socorram os mais simples e humildes. Mas torrar bilhões em véspera de campanha eleitoral talvez seja um paliativo muito caro para resolver o problema. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre essa manobra tipicamente eleitoreira em fim de governo e seus possíveis efeitos na disputa entre o ex-presidente Lula e o atual comandante do país, Jair Bolsonaro, com a mestre e doutora em Ciência Política pela USP, professora e pesquisadora da FGV São Paulo, Lara Mesquita. Olá, Lara, seja muito bem-vinda. É um prazer poder recebê-la aqui nessa conversa sobre a PEC Kamikaze, ou a PEC da compra do voto, que é o seu apelido lá em Brasília. Olá, Laura, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Lara, há pouco menos de 100 dias do primeiro turno das eleições, a base de apoio do governo Bolsonaro conseguiu aprovar, quase que por unanimidade, inclusive da oposição, com exceção do senador José Serra, essa PEC chamada 1 de 2022. Vão ser quase 43 bilhões de reais em gasto social direto. Lara, deu a louca no governo só agora que ele se deu conta da real necessidade da população? Laura, a sensação que eu tenho, a interpretação que eu faço é que o governo ele tinha uma expectativa maior com o lançamento do Auxílio Brasil, que é essa repaginação do Bolsa Família e que já teve um aumento de valor em relação ao Bolsa Família. Mas esse retorno em termos de popularidade do presidente da República não aconteceu. Pelo menos as pesquisas de opinião que têm sido divulgadas nos últimos meses não refletem isso. Então, o governo buscou uma nova forma de tentar atender essa população, mas também outros segmentos que estão sofrendo tanto com o aumento da inflação, quanto com a alta dos combustíveis, que tem outras razões de ser além da inflação, mas me parece que é uma preocupação com a não concretização de uma expectativa de melhora da avaliação do presidente. Lara, o governo Michel Temer, ele implementou a lei do teto de gastos. Muitos dos economistas que apoiaram a eleição de Bolsonaro em 2018, por temerem que um eventual governo do Fernando Haddad traria de volta o populismo fiscal, agora eles estão aterrorizados com a facilidade com que o governo suspendeu, ainda que temporariamente, o teto de gastos. Essa ação, a meu ver, deixa claro que uma regra rígida, uma regra fiscal na Constituição Federal não é garantia de que ela será cumprida, Parece que quando você vai segurar no mastro, quando você segura no mastro do navio, você na esperança de que ele não afunde numa tempestade. Então eu pergunto, como confiar num país que não respeita as próprias leis fiscais? Qual a mensagem que o governo passa ao colocar a eleição na frente da crise? Essa é uma pergunta difícil, talvez mais apropriada para os economistas do que para nós, para mim, cientista política, mas a leitura que eu faço do cenário, existem duas perspectivas para a gente pensar,
Uma delas é como hoje ficou banalizada a mudança constitucional. E talvez esse deva ser um debate importante de ser feito. É razoável que a gente mude a Constituição com processos tão curtos, porque a ideia do processo de emendamento constitucional é a ideia de que a Constituição não fosse tão rígida a ponto de ser impossível de ser emendada, alterada, reformada, mas que também você não mude de uma hora para outra, né, no supetão, que tenha um prazo mínimo para que se possa ter uma reflexão e um amadurecimento quando a gente fala de mudança constitucional. Lara, uma das regras, né, em ano de eleição é a proibição de programas assistenciais em ano eleitoral. Então, essa situação me lembra um pouco a do ex-governador da Paraíba, o Cássio Cunha Lima, né? Em 2007, ele foi cassado após distribuir 35 mil cheques no valor total de 4 milhões na época, em um programa criado às vésperas da eleição como emergência contra a erradicação da pobreza. Teoricamente, a emergência só pode ser decretada com calamidade pública, algum desastre. Ou seja, a alta de preços, né, nos combustíveis alegada pelo governo não poderia ser usada como subterfúgio. Como é que você analisa isso? Essa é a fragilidade dessa medida que o governo está tentando tomar. Muitos especialistas da área do direito têm justamente questionado que essas medidas podem ser derrubadas pelo Supremo. A questão central aqui é que a gente está num contexto de tanto conflito institucional e desgaste que a presidência da República, ao longo desses 3 anos e meio de governo, né, na sua relação com o Supremo, e uma coisa que deveria ser citada normal é vista pelos juízes como a gente tem que ter muito cuidado em derrubar essa decisão, porque isso pode ser visto como uma afronta pelo presidente. E a gente não sabe o quanto o Exército está aí para respaldar o presidente numa tentativa dele de desrespeitar as regras da Constituição e do funcionamento normal da democracia. Então, é um equilíbrio, uma tentativa de manter a nossa democracia, que anda tão frágil, muito sensível. O que por si só diz que a gente não está vivendo tempos de normalidade. Se a gente comparar o valor gasto em 2020 com as medidas de enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia da Covid, né, o valor alcançou quase 600 bilhões de reais. Essa PEC é até bastante modesta e também não difere muito das medidas que países como Espanha e França estão adotando para amortecer o impacto sobre a população dos aumentos de preços de energia e também dos alimentos. O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, anunciou um pacote de medidas que incluía um auxílio de 200 euros mensais, né, para os trabalhadores de baixa renda, além de um aumento de 15% nas aposentadorias. Então, esse valor de pacote está mais ou menos cerca de 52 bilhões de reais. O que exatamente o governo brasileiro tem a perder com essa PEC, a PEC do kamikaze? A questão não é o auxílio à população, nem o valor que está sendo empenhado. Acho que a questão é o momento político e a vedação que a legislação faz para a adoção desse tipo de programa, desse tipo de política tão próximo as convenções partidárias vão começar nos próximos dias. A gente está, né, julho, setembro, são 3 meses até a eleição, menos de 90 dias. Então, como justificar
essa medida não é uma medida de cunho eleitoreiro. Acho que essa é a questão. O cerne não é a necessidade da população de receber o auxílio ou até o montante do orçamento que está sendo empenhado. Embora a gente possa questionar as contas públicas do país, de outro lado, a gente tem que pensar, bom, então a gente deixa as contas em dia e deixa a população morrendo de fome, né? Então, em alguma medida, ela pode ser justificável, mas o problema é o momento, dado o contexto eleitoral e a legislação, obviamente, a legislação em vigor no país. Então, por mais que o presidente possa conseguir ser bem-sucedido, implementar medidas, nada garante que, passando do ciclo eleitoral, ele não possa responder judicialmente por essas ações. E aí, Lara, vem a questão, porque a PEC, o ex-presidente Lula, ele criticou, né, a medida do atual governo, caracterizando-a como eleitoreira, falando que na hora do voto, né, os eleitores vão pegar o dinheiro, mas na hora do voto não vão votar em Bolsonaro. Porém, todos os senadores do PT também votaram a favor da PEC. Então, se é uma PEC eleitoreira, por que é tão difícil votar? Né? Não fica um discurso meio cínico assim, para os eleitores entender? Eu sei que a gente tem que, como você mesma falou, é difícil porque é em benefício da população, mas se eu sou contra, eu voto? Acho que tem duas questões aqui centrais. Uma é o tamanho da oposição. Se os senadores do PT votassem contra, isso seria suficiente para que a PEC não fosse aprovada? Não. Então, a conta dos parlamentares no momento tão próximo da eleição, inclusive, essa é uma das razões pelas quais a legislação proíbe que medidas assim sejam implementadas tão próximo da eleição, é isso. Se eu votar contra, vai começar a campanha amanhã e a primeira coisa que vão falar você foi contra amenizar o sofrimento da população nesse momento de tanta crise econômica. As pessoas estão passando fome e você foi lá e votou não. Então, eu vou votar contra, não vai ser suficiente para a PEC não ser aprovada e eu ainda vou ter que pagar o peso eleitoral de ter sido contra de tanta inflação alta, de tanta carestia, da população tão desassistida, tão necessitada. Então, se a gente for pensar exclusivamente na eleição presidencial e no benefício que isso pode trazer para o presidente da República, não faz sentido a ação dos parlamentares. Mas se a gente lembrar que eles também vão passar pelo ciclo eleitoral, e dá para a gente começar a entender esse tipo de ação. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já estamos de volta com a renomada cientista política e professora da Escola de Economia de São Paulo da FGV, Lara Mesquita. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje o assunto é a PEC 1 de 2022, também conhecida como a PEC Kamikaze. E a mestra em Ciência Política, Lara Mesquita, explica seus impactos para o Brasil. Lara, o mercado financeiro sempre foi muito cioso, ao menos no discurso, sobre a manutenção de regras fiscais equilibradas. Nós tivemos a cassação de um presidente da República em virtude de pedaladas fiscais. O mercado já precificou a PEC da Kamikaze, porque eu confesso que eu achei as manifestações contrárias extremamente tímidas. Governos mais à direita têm uma margem maior para se endividarem sem serem julgados pelo mercado? Parece que sim, Laura. Parece que o mercado é mais complacente
quando o governo é de direita, do que quando se trata de um governo de esquerda. Claro que o presidente tem muito medo de sofrer um processo de impeachment. A gente pode dizer que ele aprendeu com a experiência da presidenta Dilma Rousseff, e ele tem tentado, de alguma maneira, se blindar, pelo menos politicamente. E aí, quando ele tenta envolver a AGU com um parecer de que isso seria possível, são tentativas nesse sentido, de blindar um impeachment a partir do ponto de vista político. Mas, de fato, e não é só nessa PEC kamikaze, né? Se a gente olhar todas as ações na área econômica do governo que vão contra os interesses do mercado financeiro, elas são recebidas com muito menos resistência do que ações semelhantes desempenhadas por governos de esquerda. Apesar do Paulo Guedes não ter sido o ministro da Economia bem-sucedido na implementação da sua agenda, parece que ele está desempenhando um papel importante para o presidente da República de anteparo frente às críticas do mercado. Como a gente sabe, Lara, o bolso de eleitor é o órgão mais sensível, né, do corpo. Então, é fato que essas medidas previstas na PEC, elas podem momentaneamente atenuar os problemas socioeconômicos, né, que o país vem enfrentando, considerando que nós temos 70% da população ganhando menos de 2 salários mínimos. Então, essa distribuição social desses benefícios nos próximos 3 meses pode aumentar o número de pessoas que efetivamente vão votar no Bolsonaro. Mas elas serão suficientes para salvar o governo de uma derrota nas urnas? Essa é a pergunta de $1 milhão. Tem 2 questões aí. Uma é quando esse benefício vai ser implementado. O governo precisa ainda aprovar a PEC na Câmara dos Deputados e a burocracia precisa implementar a distribuição desses benefícios. Então, uma pergunta é se a população vai receber e perceber esse benefício a tempo de mudar a sua decisão do voto. E a outra pergunta é qual é a leitura que a população vai fazer de um benefício que está sendo concedido, mas com data marcada para ser revogado, que é o final do ano, ou o dia seguinte da eleição. Então, é difícil a gente prever o comportamento do eleitor. É a pergunta de $1 milhão. Algum impacto eleitoral deve ter, não só a PEC, mas também o início da campanha. A gente imagina que o presidente Bolsonaro, de fato, pode subir um pouco nas pesquisas, mas isso vai ser suficiente? Não sei, não me parece que o presidente precisaria da PEC para garantir que ele não vai ser superado eleitoralmente por um terceiro candidato. Hoje, as pesquisas têm indicado, não me parece que nem o Ciro Gomes ou a senadora Simone Tebet teriam condições de ocupar o posto segundo mais votado. Então, o presidente pode ter 2 expectativas com a PEC, eleitoralmente, né? Uma é deixar o Lula ganhar no primeiro turno, e a outra é, até o segundo turno, que é no final de outubro, vai dar mais tempo da população perceber o benefício, e isso pode pode me ajudar a virar a eleição do primeiro e do segundo turno. Lara, uma pesquisa do mês de junho mostrou que o eleitor de Bolsonaro, ele confia bastante na capacidade do presidente de combater a corrupção. Mas agora o governo ele enfrenta o escândalo do suposto desvio de recursos, né, por meio dos pastores no Ministério da Educação, envolvendo diretamente o ex-ministro pastor Milton Ribeiro. Então, para os eleitores de 2018, corrupção era o tema central. Hoje,
pode-se dizer que é economia. Então, se nós deixarmos de lado os 25%, né, de eleitores que fazem parte do fã-clube do Bolsonaro e que, independente do que aconteça no governo, vão estar alinhados com ele, qual é o impacto de todas essas acusações para aquele eleitor que não é ideológico, que pode votar tanto no Lula quanto no Bolsonaro? Laura, o principal impacto que me parece que esse escândalo pode ter é desmobilizar o uso do tema da corrupção contra o presidente Lula na campanha, muito mais do que um efeito eleitoral diretamente, porque agora os adversários têm como responder a essas críticas. E é isso, a gente tem esses 25% dos eleitores que apoiam o presidente, independente de qualquer coisa, aqueles que acreditam em Papai Noel, no Coelho da Páscoa, e que o presidente é infalível, não comete nenhum erro e é o enviado de Deus. E tem os outros eleitores que são mais sensíveis ao contexto, mas que não têm a corrupção como prioridade. Então, se os dois candidatos estão envolvidos de alguma maneira com escândalos de corrupção, não é isso que vai me fazer decidir votar por um ou por outro. Isso meio que anula a importância do debate sobre corrupção na eleição presidencial desse ano. Lara, você acabou de dizer que talvez, né, a PEC da Kamikaze seja uma tentativa, né, do governo reverter a enorme rejeição que ele vem tendo atualmente. Hoje, 55% do eleitorado se diz contrário ao atual governo. Então, como você mesmo disse, talvez o Bolsonaro esteja tentando diminuir essa distância entre Lula ao ir para o segundo turno. O que não está claro muito para mim é o caráter kamikaze, porque, como a gente sabe, kamikaze eram os pilotos da Força Aérea no Japão na Segunda Guerra, que no desespero de impedir os avanços dos norte-americanos, eles jogavam seus aviões carregados de bombas, né, sobre os porta-aviões norte-americanos com o intuito de afundá-los. Então, está claro que se tratava de uma missão suicida, uma vez que o resultado foi muito ínfimo, eles não conseguiram ganhar a guerra. Então, baseado nesse fato, essa medida é mais ou menos uma morfina para a grave situação que acontece com o Brasil. Como é que você explica isso? O que significa o kamikaze, né, para nós hoje? O apelido da PEC, o kamikaze, não está relacionado exatamente ao contexto eleitoral, mas sim ao contexto das contas públicas. O impacto que mais essa medida, que aumenta os gastos, num contexto em que o país passa por uma grave crise fiscal e que a margem disponível de investimento no orçamento público é tão pequeno, o que vai acontecer com as contas públicas no próximo ano? Qual é a margem que o governo vai ter para poder implementar políticas públicas e melhorar a vida da população? No meu entendimento, para o presidente Bolsonaro, de fato não é kamikaze, porque o presidente Bolsonaro, pelo menos até agora, não mostrou nenhuma agenda de política positiva, de implementação de novos programas e novas ações. O presidente, por um lado, ele tem se mostrado muito mais interessado na parte cerimonial do governo do que na parte de gestão. Então, ele gosta da motociata, ele gosta de participar dos eventos públicos, de falar para os apoiadores que ficam ali na porta do palácio, mas a parte de planejar políticas públicas, de ter uma agenda de governo, ele sempre diz que é o pior trabalho do mundo, que isso é muito chato, que é ruim, que ele odeia, né? Que se ele pudesse escolher, ele não estaria ali. Isso foi uma missão que me foi dada, mas eu jamais escolheria isso. E o presidente, ele abriu mão da gestão. Ele terceirizou isso, por um lado, para esse grupo do Centrão, que ele trouxe
governo, que a gente está na figura do ministro da Casa Civil, e de outro, ele terceirizou para o Congresso ao aceitar sem nenhuma resistência a implementação das emendas do relator, do chamado orçamento secreto, e agora ainda sem apresentar nenhuma resistência à proposta de tornar essas emendas impositivas. Então, o governo está cada vez mais abrindo mão do controle do orçamento. E com relação ao seu ministério, o Bolsonaro também tem uma relação mais ou menos parecida. O que ele faz, por exemplo, com o ministro Paulo Guedes? Ele deixa o ministro Paulo Guedes solto desde que ele confira os interesses particulares do presidente. Quando o presidente é contra, ele vai lá e veta. Mas não tem uma construção de agenda conjunta do presidente com seu ministério. O presidente não tem nenhuma ideia e ele não está discutindo, seja a política, agenda para repensar as contas públicas, agenda para o SUS, para a educação, como que a gente vai reverter o atraso e todos os efeitos negativos na educação que vieram como consequência da pandemia. Não tem proposta de agenda para isso. A proposta do presidente, mesmo a proposta, mesmo a agenda, costumes do presidente, é muito mais uma agenda de desconstrução do que uma agenda propositiva, que precisa alocar recursos. Então, tudo bem, não tem dinheiro? Não é bom mesmo todos os recursos da FUNAI, do BAM, e você que não tem dinheiro para isso, e aí resolve um problema para mim, que é justificar por que eu não estou tomando ações que protejam a floresta amazônica, ou que estejam de alguma maneira relacionadas à preservação do meio ambiente. E isso vale praticamente todas as áreas do governo. Inclusive, ele decretou o fim da situação de emergência em maio, se dizia sem dinheiro para dar aumento para os funcionários ou sequer para investir nas faculdades, e agora está fazendo um investimento a menos de 100 dias. Ele descobriu que a população, com 33 milhões de miseráveis, mais de 10 milhões de desempregados, ele descobriu que a população precisa do Vale Gás, coisa que ele, no ano da pandemia, não quis aumentar R$200, do auxílio. E então, a meu ver, trata-se, no fundo, também de uma medida eleitoreira e nada mais do que compra de votos. Laura, eu compra de votos talvez seja um termo tecnicamente, no entendimento da justiça eleitoral, pode até estar correto, mas eu acho que é um termo um pouco pesado, porque eu, pelo menos, Lara, quando eu penso em compra de votos, eu penso assim, que eu estou vindo aqui, estou te entregando uma coisa e falando, eu só vou dar para você porque você está prometendo que vai votar em mim. O teu vizinho que está dizendo que não vai votar em mim, eu não vou entregar. Nesse caso, a gente está distribuindo benefício para toda uma parcela da população que se encaixa num critério objetivo, ou pelo menos deveria ser assim. Então, eu acho compra de votos talvez um pouco pesado. Muito forte, né? Embora eu concorde com a sua análise de que sim, para o presidente da República, essa é uma PEC com interesse de melhorar a sua situação eleitoral. Ele precisa diminuir a rejeição a ele, e o ponto mais fraco do presidente em todas as pesquisas é a economia. E foi como eu disse, para o presidente, como ele não tem agenda, até que não é kamikaze, porque ele não precisa do orçamento público para fazer nada no próximo ano, porque ele não tem agenda. Até que é kamikaze para as contas públicas e para o caso de algum outro candidato ganhar a eleição, porque é claro que o ex-presidente Lula figura na frente das pesquisas e nesse momento é o mais provável de ser eleito. Mas ainda que fosse eleito, hipoteticamente, o Ciro Gomes ou a senadora Simone Tebet, todos esses três candidatos, eles têm uma agenda de propostas e eles precisam de orçamento público disponível para implementar a sua agenda.
E aí, nesse caso, a PEC é kamikaze, porque ela está acabando com o orçamento público. Lara, hoje há 3 propostas de instalação de CPI no Congresso. A CPI do narcotráfico, a CPI das obras inacabadas e também da educação, né, a CPI da MEC. Essa última, como nós falamos, envolve diretamente o ex-ministro. Uma CPI dessa, nessa altura do campeonato, é um bom negócio para quem? Essa também é uma boa pergunta. É um bom negócio para políticos que não vão disputar a eleição de 2022. Ou seja, deputados que estão desistindo de concorrer, no caso a CPI está sendo proposta no Senado, né? Então são ou aqueles senadores que não vão concorrer à reeleição, ou senadores que estão em meio de mandato e só vão renovar o seu contrato, o seu mandato em 2026. Então, como eu não vou participar da eleição, a CPI pode ser um palco alternativo para me deixar em evidência. Mas, tanto para o governo, que pode sofrer, né, com as investigações da CPI, pensando especificamente na CPI do MEC, quanto no caso dos senadores que vão participar do ciclo eleitoral de 2022, seja concorrendo à reeleição no Senado, seja concorrendo a outro cargo, sabe, por exemplo, que muitos senadores querem ser governadores de seu estado. Então, para esses, é bem complicado, porque eles simplesmente não têm agenda para participar da CPI. Muitos deles, inclusive, se afastar formalmente do Congresso na volta do processo legislativo agora do meio do ano para poder se dedicar com mais às campanhas eleitorais. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já já estou de volta para falar mais um pouquinho sobre o maior programa de compra de votos do país. De volta com o programa Laura Campos Entrevista e aqui comigo a renomada cientista política e professora da Fundação Getúlio Vargas, Lara Mesquita. Lara, no governo Bolsonaro foi possível perceber uma mudança na relação do executivo-legislativo, né? Para um espectador leigo, me parece que o poder executivo, seja por prerrogativa ou mesmo por vontade, ele perdeu o poder de agenda, como você disse há pouco tempo. E como a política não deixa vácuo, hoje o Congresso tem mecanismos institucionais que não possuía no passado, ou seja, o orçamento impositivo, né? De que maneira você enxerga esse tradicional presidencialismo de coalizão diante de um legislativo mais poderoso institucionalmente, né? Como é que vai ficar o próximo presidente ao ter que lidar com um Congresso com mais poder, com mais acesso ao orçamento e menos poder de ação? Essa é uma pergunta também difícil. Eu não sei se eu tenho uma resposta para ela, mas eu tenho algumas reflexões sobre isso, né? Uma primeira reflexão a gente chegou onde a gente chegou porque o nosso arranjo institucional presidencialista, ele funcionava a partir de um governo que funcionava como coordenador da coalizão de governo. E que, bem ou mal, ia ali negociando com os partidos da base aliada qual era a agenda possível de ser implementada. Claro que cedendo, né, construindo uma agenda coletiva dessa coalizão, mas com o executivo coordenando isso e definindo os temas prioritários. O nosso tema prioritário é a reforma da Previdência, por exemplo. Não vai ser aprovada a reforma da Previdência que o presidente gostaria? Tudo bem, mas vai ser aprovada uma reforma da Previdência pactuada com o Legislativo, mas com o Executivo definindo a pauta. Como o presidente Bolsonaro não tinha nenhum interesse em ocupar esse papel de coordenador da agenda de governo, ele abriu mão para o Legislativo. O que vai acontecer com
novo presidente que que queira voltar a ocupar esse papel de coordenador da coalizão de governo, que tenha uma agenda. Que, obviamente, ele vai ter mais dificuldade para governar do que nas experiências passadas. Não é só por causa de emendas impositivas, porque a gente já tem emenda individual impositiva, por exemplo, desde o governo Dilma. Mas é mais do que isso, né? Não sobrou quase nada no orçamento de investimentos sob controle do Executivo. Então, por um lado, o novo presidente ele vai mostrar para o Congresso que ele tem uma agenda, que ele está disposto a coordenar a agenda com a maioria legislativa e que ele é um ator crível, que ele vai cumprir as promessas que ele fez. Porque esse é um outro ponto importante para a gente pensar o governo Bolsonaro e onde nós chegamos. O governo deixou de ser um ator crível. Ninguém tinha autoridade para negociar em nome do governo. O líder do governo no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, vinha e negociava alguma coisa com os parlamentares para aprovar determinado projeto de lei, e o acordo não era cumprido no dia seguinte, ou ele era desautorizado poucas horas depois. Então, ao construir uma relação de confiança com o Congresso, eu acredito que é o primeiro caminho para o Executivo poder voltar a controlar a agenda e reconquistar o controle do orçamento público. Obviamente, isso não vai ser feito de maneira instantânea, acabou a eleição, o Congresso abre mão de todo esse poder, e vai ter muito, se a gente pensa na experiência do governo do ex-presidente Lula, o contexto atual é muito mais difícil. Mas eu acredito que existe um caminho possível. Clara, hoje a estratégia do PT, né, de Lula e do PT, é jogar parado. Prudente, né? Não quer entrar em bola dividida, fica fácil assim. Só que às vezes o Lula escapa, dá uma derrapadinha e ele escapa na fala, como no caso onde falou que aborto é questão de saúde pública. Quando iniciar a campanha ou num eventual segundo turno, o PT não terá que explicar quais são as suas propostas? Com certeza, Laura. Nesse momento, antes da campanha começar, em que a vantagem que as pesquisas têm dado ao presidente Lula é muito grande, é fácil e cômodo, e de fato a melhor estratégia para ele, jogar parado. Mas, evidentemente, quando a campanha começar para valer, e mais especificamente quando começar a campanha na TV, o PT vai ter que apresentar qual é a sua agenda de governo. E qual é a agenda de governo dessa chapa Lula-Alckmin, que não é uma chapa do PT puro sangue. E num contexto onde o presidente Lula já sinalizou que quer ter um vice muito ativo e que tem um vice que é uma espécie de trunfo para dizer, olha, esse não é um governo tradicional do PT, esse não é o governo Dilma, esse é o governo da reconstrução nacional, da recuperação na confiança na democracia. É um governo de repactuação. Daqui a 4 anos é outra história e a gente pode até voltar com a agenda mais tradicional do PT. Mas esse ano não é isso que está em jogo. Então é estratégico neste momento o Lula e o partido ficarem jogando parados, mas, por outro lado, a gente também vê que eles estão se movimentando, ainda numa sintonia mais baixa, mas estão se movimentando, inclusive pactuando com os demais parceiros qual é a agenda que eles vão apresentar no período eleitoral. A gente viu que circulou recentemente aí um primeiro rascunho desse programa de governo que recebeu muitas críticas. Como a gente disse um pouquinho mais cedo, desculpa, Laura,
o mercado financeiro, ele é mais complacente com a direita do que com a esquerda. Então, de certa forma, é estratégico para o presidente Lula não anunciar com muita antecedência quem vai ser o seu novo ministro da Economia, qual é a agenda, porque ele sabe que qualquer coisa que ele apresente vai ser muito mais criticada do que a ausência completa de propostas do seu adversário, do presidente Bolsonaro, que não tem agenda nenhuma para a educação, para a saúde. A proposta o que está aí não está bom e nós vamos mudar. Vamos mudar como? Ninguém sabe, não tem nada escrito, mas isso parece não ser um problema. Mas qualquer coisa propositiva da esquerda é muito criticada. Então, o desafio para a candidatura do PT, para o ex-presidente Lula, é achar o momento certo de apresentar as suas propostas, de modo a convencer os eleitores que ainda estão indecisos, mas de não dar artilharia demais para os seus adversários. Lara, as nossas escolhas dizem muito sobre as estratégias, né? Então, o Lula, ao escolher o vice, o Alckmin de vice, ele tenta dizer ao mercado e também à classe política a palavra moderação. Se você não gosta de mim, se você não gosta do PT, não é meu eleitor, eu tenho o Alckmin ao meu lado, que é um centro, é um moderado. E no caso do Bolsonaro, que ele escolheu o Braga Neto, o general de linha dura, o que significa isso? É engraçado isso mesmo, porque tradicionalmente o debate de vice sempre foi alguém que possa agregar. Então, se eu sou um político do Sul, eu vou tentar trazer um vice do Nordeste. Se eu sou um homem, talvez trazer uma vice-mulher, algo que compense determinadas características que pareçam falhas à candidatura presidencial. No caso do Bolsonaro, ele não está preocupado com um vice que complemente ou que some. O presidente tem tanto medo de sofrer um processo de impeachment pela elite política, ou a gente também pode ler isso de uma outra maneira, dizendo que o presidente é tão paranoico e adepto das teorias da conspiração que a única coisa que importa para ele é ter um vice que seja visto pela sociedade como alguém que impõe mais riscos à democracia do que ele próprio. De forma que, se ele ganhar a eleição, ninguém cogitaria a hipótese de tirá-lo do poder. Se forem me tirar, vão ter que tirar a chapa toda, e aí é mais complicado. Está ruim comigo, é pior com ele. É por aí. É um pouco... diz um pouco sobre qual é a forma de fazer política e a importância que o presidente Bolsonaro dá para esse processo eleitoral, porque é a primeira vez que a gente vê isso. O presidente escolhe o vice sem nenhuma preocupação com o ciclo eleitoral e com a sinalização que esse vice vai passar para a sua campanha. No caso do ex-presidente Lula, eu não analiso a adesão, trazer o ex-governador Geraldo Alckmin como uma sinalização para os eleitores, mas é uma sinalização para formadores de opinião, é uma sinalização para o mercado político, é uma sinalização para o mercado financeiro. O Braga Neto talvez a gente possa interpretar como uma sinalização para o mundo político, dizendo, olha, sou eu mesmo e se vocês me tirarem é muito pior o que vai vir para vocês. Então, se eu for bem sucedido nas urnas, vocês vão ter que ficar comigo mesmo, não importa a barbaridade que eu faça. No governo Bolsonaro, as Forças Armadas e de Segurança, elas tornaram-se definitivamente atores políticos, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica estão ocupando uma série de cargos comissionados do governo federal que antes eram destinados a indicações políticas. Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro ele questiona constantemente a confiabilidade das urnas eletrônicas. Inclusive, ele já disse diversas vezes que venceu as eleições de 2018 no primeiro turno, mas a vitória lhe foi surrupiada.
Lara, a participação das Forças Armadas, né, de segurança na burocracia do Estado veio para ficar? Como é que você analisa isso? Porque o quanto ela afeta esse jogo entre os poderes? Os militares nessa posição não ficam numa posição muito de imputabilidade com outras formas de supervisão? Eu espero que não tenha vindo para ficar e que, passado o ciclo eleitoral, se o meu desejo for o desejo da maioria da população, que a gente tenha um novo governo, seja ele qual for, o que eu realmente espero e acredito que é o melhor para a nossa democracia e para o contexto político brasileiro é que os militares voltem para de onde eles nunca deveriam ter saído, que é para ocupar papéis estritamente relacionados às Forças Armadas. Militares não são garantidores nem da Constituição, nem do processo eleitoral. E qualquer interferência de quem detém mecanismos de força nesses processos é muito perigoso. Então, eu realmente espero que a gente consiga virar essa página tão logo o presidente Bolsonaro deixe de ser o chefe do executivo. Claro que uma reeleição do presidente Bolsonaro pode ter o papel de consolidar essa atuação política das forças, né, das três forças, o que seria muito ruim no meu entendimento. Por isso, o meu desejo de que outro candidato qualquer vença as eleições, para que a gente não dê ainda mais espaço para os militares no controle do governo civil. Fossem militares bons gestores e bons políticos, a gente não teria vivido em termos de políticas públicas e de economia nos anos 70 e 80. A gente tem que lembrar que após a redemocratização do país, a maior parcela, não a maior parcela, mas uma parcela significativa da população era analfabeta, não tinha acesso à educação básica, não tinha acesso à saúde. É fácil as pessoas falarem, a educação era melhor nos anos 60 e nos anos 70. Mas qual era o percentual da população que tinha acesso à educação? A gente simplesmente ignorava uma parcela enorme da população brasileira em termos dos seus direitos básicos de cidadania. São vários os casos de corrupção associados à experiência dos militares no governo. Eles não são mais conhecidos simplesmente porque era um governo ditatorial, onde não existia transparência e não se permitia investigar nada disso. Mas a gente está vendo isso aparecendo o tempo todo, mesmo com sigilos de 100 anos que o presidente e as forças militares impõem o tempo todo, aparece a compra do leite condensado, do Viagra, da prótese peniana e vários outros temas que parecem completamente descolados da realidade que a gente vive. Recentemente a gente viu o caso de um general que se aposentou por invalidez e foi nomeado como assessor especial do governo. E se você foi aposentado por invalidez, como você pode ocupar um cargo de assessor especial? Isso também é uma forma de lesar o Estado. Aí, quando se tornou público, o general pediu demissão, mas isso só mostra como as Forças Armadas não são sinônimos de probidade, e muito menos de bons gestores, pensando na melhoria da qualidade de vida da população. Para a gente terminar, Lara, o quanto você acha que as Forças Armadas e também de segurança estão comprometidas em aceitar uma possível vitória do PT em 2022? Você vê algum risco de turbulência na rua, né, como tentativa de invasão do Congresso, como aconteceu lá nos Estados Unidos? Ameaçar a democracia dessa maneira não seria a maior crise? Laura, o quanto as Forças Armadas estão comprometidas com o presidente? Eu não sei dizer.
As Forças Armadas são instituições muito pouco transparentes, né, são opacas, e a gente sabe muito pouco do que os generais estão articulando. E também me parece que que a posição dos generais vai depender bastante do contexto ali do processo eleitoral. De outro lado, se a gente pode esperar algum tipo de turbulência nas ruas, provavelmente sim. E uma coisa importante para a gente ter em mente eu não preciso que a maior parte da população vá para as ruas, ou que eu tenha 30%, 40% da população nas ruas para eu ter uma turbulência. Se eu tiver 2, 3 mil pessoas jogando pedra, e aí eu não acho que vai ser no Congresso, mas sim no Tribunal Superior Eleitoral, que é quem certifica as eleições no Brasil, no nosso caso não é o Congresso, mas sim a Justiça Eleitoral, isso já pode ser uma convulsão social. E se a Polícia Militar do Distrito Federal pedir ajuda ao Exército e o presidente da República negar, isso já pode ser suficiente para a gente ter uma desordem significativa, né? Isso pode acontecer no Distrito Federal ou em algumas outras capitais do país, em que a gente tenha algumas milhares de pessoas que estão longe de representar a maior parcela da população, mas que fazem volume, que vão às ruas questionar o resultado eleitoral, que gerem algum tipo de baderna ou violência, e que as polícias entendam que não dão conta sozinha, os governadores tentem pedir por GLO e o presidente se negue. Eu acho que esse pode ser um contexto de turbulência e que gere muita insegurança, né, nesse contexto da democracia e da transição pacífica de poder, caso se concretize que o presidente Bolsonaro perca as eleições. Então, existem vários cenários possíveis. Acho que ainda é um pouco cedo para a gente... É difícil prever isso. E, por outro lado, eu tenho um pouco de receio da profecia autorrealizável. Todo mundo falar que o presidente Bolsonaro não vai reconhecer, que ele vai convocar a baderna, e aí ele diz, não adianta, nada que eu fizer vocês vão acreditar, então o único caminho que eu tenho é esse mesmo que já me foi atribuído previamente ao processo eleitoral, e essa é a única alternativa que eu tenho. Então eu tento ser muito cautelosa e adotar uma postura quase poliana, de ter uma expectativa de que o presidente Bolsonaro pode sim reconhecer a sua derrota e não tomar uma atitude ativa de convocar as pessoas para irem às ruas, seja para criticar os ministros do Supremo, seja para jogar pedra na sede da Justiça Eleitoral ou qualquer coisa que o valha. Lara, muito obrigada por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento conosco desse assunto tão relevante, tão atual e neste momento, né, de pré-campanha eleitoral. Muito obrigada por estar aqui conosco. Laura, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, foi ótima a conversa, estou muito feliz com o convite, obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.